Pois bem, para responder a essa pergunta, essa questão que está deixando muitas dúvidas ainda, a empresa pode demitir o funcionário por justa causa caso ele se recuse a tomar a vacina contra a Covid? Para responder a essa pergunta e a outras questões, conversar com a doutora Luana Duarte, procuradora regional do Tribunal do Trabalho da região de Campinas. Doutora, essa é a pergunta que todo mundo está fazendo, né? A empresa pode ou não pode demitir o seu funcionário caso ele se recuse a tomar a vacina contra a Covid? Sim, essa questão da possibilidade da dispensa por justa causa, no caso de recusa injustificada do empregado em relação à vacinação contra a Covid, ela foi estudada, né, e colocada como possibilidade no grupo de trabalho nacional do MPT, que vem desde o início da pandemia se debruçando sobre os impactos, né, da Covid-19 nas relações de trabalho. Essa possibilidade ela é um desdobramento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela validade do artigo de lei que dispõe a vacinação contra a Covid como obrigatória, que é diferente de vacinação forçada, né? A vacinação obrigatória, ela implica dizer que uma eventual recusa aquela pessoa que se recuse de forma ilegítima e injustificada as consequências jurídicas previstas no ordenamento, ou seja, as restrições decorrentes do ato de não se vacinar sem ter uma recusa, sem ser uma recusa fundada. Então, no âmbito da relação de trabalho, essa recusa, sem fundamento médico, né, sem fundamento de nenhuma ordem, né, sem nenhum motivo legítimo para que o empregado se recuse a vacinar, ela pode dar ensejo de forma excepcional e cumpridas todas uma sequência de exigências, né, à dispensa por justa causa. Mas é importante lembrar que o foco do Ministério Público do Trabalho, ao analisar o impacto da vacinação nas relações de trabalho, não foi de imediato colocar essa possibilidade, mas sim de encarar a vacinação como algo que é coletivo. E a empresa, sendo responsável pela gestão da saúde e da segurança de uma coletividade de pessoas, que são seus empregados, ela deve se colocar à disposição dessa causa que é coletiva, né? De levar a discussão sobre a vacinação no seu ambiente de trabalho, de oportunizar que os empregados possam tirar suas dúvidas, de realizar diversos momentos, né, de esclarecimento sobre essa questão, disponibilizar o seu serviço médico para que os empregados possam tirar suas dúvidas e terem analisadas as suas situações de saúde pessoais pelo médico da empresa, de forma que o médico, né, a critério, seguindo aí os parâmetros científicos, possa analisar se há de fato alguma contraindicação para aquele funcionário que manifestou o temor, né, ou a recusa em tomar a vacinação, e só depois de cumpridas todas essas etapas, né, em que o foco da discussão é o coletivo, não a pessoa do empregado, é que, se não houver, né, outra possibilidade de gerir aquele risco à saúde dos trabalhadores, é que pode vir o trabalhador ser dispensado por justa causa no caso da recusa infundada, né, da vacinação. Quer dizer, se eu entendi bem, depois que forem esgotadas todas as possibilidades de negociação e de diálogo com o funcionário. Exatamente. E ainda assim, né, deslocando sempre essa discussão, como eu coloquei, para o coletivo, porque assim como no ambiente de trabalho, né, a gente observa, a gente ouve, acompanha na imprensa, né, o critério científico para a questão da vacinação surgir um efeito que a gente, toda a sociedade brasileira espera, deve haver uma ampla adesão dos cidadãos, né? E os trabalhadores são, né, estão nesse âmbito, né, estão nesse contexto. Então, as empresas devem somar esforços à coletividade como um todo, no sentido de divulgar, né, sobre a segurança e sobre a necessidade da vacinação. A questão da vacinação, essa possibilidade parece que é algo, né, novo, mas, na verdade, por exemplo, algumas profissões, pelas normas de segurança e saúde do trabalho específicas, elas já têm a necessidade de haver uma previsão de vacinação dos empregados. Por exemplo, a norma regulamentadora número 32. Para os trabalhadores em serviços de saúde, já havia essa necessidade de vacinação em relação a outros tipos de vacina, né, que sejam as previstas nos programas de controle médico das empresas que têm esse ramo de atividade. Da mesma forma, no trabalho rural, por exemplo, é necessária a imunização da vacina contra o tétano.
né? Então, assim, a vacina, nesse contexto, né, no contexto da relação de emprego, ela é uma medida de proteção coletiva. A necessidade de utilizar, por exemplo, equipamentos de proteção individual e de seguir as normas de proteção coletiva, que é dever dos empregados, os empregados devem acatar essas instruções de saúde e segurança do trabalho que devem ser expedidas pelo empregador. Mas, para isso, o empregador precisa prever a necessidade da imunização no seu programa de gestão de saúde dos funcionários. Agora, doutor, uma outra situação. Suponhamos que o funcionário contraiu a Covid-19, né? Aí ele retorna ao trabalho presencial. Essa doença aí que ele adquiriu fora do trabalho pode ser considerada como ocupacional? São algumas perguntas que as pessoas fazem. Sim, logo no início da pandemia, houve uma edição de uma medida provisória que excluía o vínculo da Covid com o trabalho. Essa exclusão ela foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, para os serviços de saúde especificamente, essa vinculação da contaminação e do exercício do trabalho ela é presumida. Então, para os serviços de saúde, presume-se que a contaminação do funcionário se deu no ambiente de trabalho, porque nos serviços de saúde os trabalhadores estão muito mais expostos. Nas demais atividades, precisa haver uma investigação, no sentido de se aquele trabalhador teve um contactante ocupacional, ou seja, ele teve um colega de trabalho que foi contaminado, e né, dentro de uma janela de tempo, que é o que a medicina prevê que pode haver contaminação, ele também apresentou sintomas e testou positivo, é de se presumir também, né, a indicação, na verdade, a suspeita, é de que essa contaminação tenha se dado no ambiente de trabalho. Então, no caso das atividades que não sejam de serviços de saúde, deve haver uma apuração por parte da própria empresa, e é claro, os empregados devem participar, né, fornecendo as suas informações, os seus dados, e também outros agentes aí envolvidos na proteção do trabalho, como, por exemplo, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador podem fazer essa investigação. As vigilâncias sanitárias dos municípios têm feito muito esse papel também de investigação de surtos de contaminação no ambiente de trabalho. Caracterizado o surto no ambiente de trabalho, a suspeita da contaminação recai sobre a empresa, né, recai sobre o ambiente de trabalho, e nesse caso é de suma importância para fins de registro, principalmente, que seja emitida a comunicação de acidente de trabalho. Sobretudo porque, nesses casos, é necessário gerar uma estatística, gerar um registro, porque nós sabemos que as consequências a longo prazo da Covid, né, elas ainda estão sendo cada dia descobertas. Então, pode ser que, por exemplo, no futuro o empregado venha a sofrer algum tipo de restrição à sua capacidade de trabalho, e isso pode implicar, por exemplo, numa perda de remuneração, né, numa perda de possibilidades de ocupação melhores, e pode afetar isso a carreira profissional. E se a época, né, em que ele foi contaminado, isso ficou registrado, essa vinculação da contaminação, isso vai ter um tratamento diferenciado, inclusive, pela própria Previdência Social. Doutora, o teletrabalho, esse trabalho à distância, né, o home office, né, é uma nova modalidade, embora já existisse, mas agora ela foi potencializada por causa da Covid-19. Como é que fica essa relação entre trabalho, né, o empregador e o empregado na questão de carga horária? Você acredita que isso vai gerar uma demanda aí judicial por conta desse trabalho à distância? Embora o teletrabalho, né, ele fosse uma possibilidade já legalmente reconhecida a partir da reforma trabalhista, nós percebemos que com a pandemia houve um aumento muito significativo da incidência dessa hipótese legal, né? Em que pese, assim, a gente tem que diferenciar um pouco o que a lei, né, a Consolidação das Leis do Trabalho falava sobre teletrabalho e o que é essa nova modalidade de trabalho fora das instalações da empresa por conta da pandemia, né? O Ministério Público do Trabalho, tendo essa preocupação, editou, inclusive, a nota técnica 17, onde são traçados diversos parâmetros aí que devem ser objeto de especial atenção pelos empregadores. Um deles é a questão da jornada de trabalho, né? Que os parâmetros de jornada têm que ficar muito claros, né? Tem que haver um respeito à intimidade do empregado, porque ele, né, ele vai estar exercendo o trabalho a partir da sua residência, né? Também em relação à questão das demandas, né? As demandas que são enviadas pelos empregadores pelos meios
telemáticos, né, pelos meios de informática, das tecnologias disponíveis, devem respeitar esse horário de trabalho, porque, na verdade, o que a gente vê não são hipóteses de teletrabalho propriamente ditas, são hipóteses em que, em razão da pandemia, um contrato de trabalho presencial foi convertido para um trabalho conhecido como home office, né, que é o exercido a partir da residência do empregado, né. Mas, dada essa circunstância excepcional, é claro que necessitou de adaptação de ambas as partes, né, no contrato de trabalho, tanto de empregados como de empregadores, é necessário que os empregadores não descuidem desses aspectos importantes, né, deixem tudo muito claro em forma de aditivo contratual, para que seja da forma mais transparente possível e evitem aí problemas futuros, né, de demandas trabalhistas futuras.